Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Let's Move 360, o nosso podcast que hoje traz um tema muito pertinente na vida de todos nós, sobre estresse. Eu estou aqui com a minha sócia, Edilane Almeida, host desse podcast. Tudo bem? Também. Olá. Tudo bem? Tá preparada? Preparadíssima. Muito Assunto bem. interessante. Muito interessante. Estamos aqui com Eunice Brito. Isso, uma potência. Maravilhosa. Você tem muito o que aprender hoje com a Eunice, é maravilhoso. A gente está aqui, Todos nós. horas conversando com ela aqui. Uma aula. Eunice é psicóloga, ela é especializada em psicologia analítica junguiana, antroposofia, constelação familiar e organizacional, modelo de validação humana Virginia Satir, Somatic Experience, com diversas formações internacionais de coaching sistêmico, integrativo, Gente, PNL, generativo. um super currículo. Nossa, gente, muitas coisas aqui. É verdade. Inclusive, ela também é colunista do Let's Move 360, onde você pode encontrar diversos textos e vídeos também ali que ela vai dar muitas dicas para vocês em relação à vida, né? Porque a gente está aqui vivendo todos os dias com os desafios da vida, né, Eunice? Sim. Seja bem-vinda. Grata, viu? Grata aí pela oportunidade, grata. Muito feliz. Espero poder contribuir aqui com pouco. Muito. Eu não acredito nisso. Essas pílulas que você traz, assim, são pílulas, assim, Legal. essenciais para a vida, né? Vamos lá. A gente está falando de estresse, né? Algo um aí tema... que acho que não tem ninguém que passe um dia sem falar, tô estressado, né? Mas afinal de contas, o que é isso? O que é estresse, Eunice? Estresse é um movimento natural da vida que desde quando a gente nasce, né, o parto é um estresse. Olha só, gente. O parto é um estresse. Por quê? Porque tudo aquilo que nos desafia, que de alguma forma é ameaçador, que nos tira do status quo, que tira a gente daquele conforto quentinho, uterino, inicial, é estresse. Agora, o que hoje as pessoas, nós, né, comumente vamos falando de estressado, é como a gente está respondendo aos desafios e aos movimentos da vida, que às vezes a gente é convidado ou jogado, literalmente, né, sugado pela alta performance, por coisas que são ameaçadoras à sobrevivência, ameaçadora ao nosso emocional, e isso a gente se sente às vezes impotente, né? Às vezes a gente não reconhece os limites do ritmo do nosso próprio sistema. E é possível reconhecer os limites? Quais que são os sinais? Olha, sinais de, por exemplo, assim, a vida, ela tem coisas muito simples e muito essenciais. Dormir é essencial. Ter horas de sono é essencial. Eu durmo muito mal. Se alimentar bem. E o bem não significa nem de menos nem de mais. O suficiente, né? Poder ter horas ou momentos de lazer, de convivência, de acolhimento, de social, de engajamento social, se sentir pertencendo. Então, são coisas naturais da vida, né? Que todos nós, quando vivemos isso, a gente consegue ter uma janela de resiliência frente aos desafios da vida, né, às ameaças mesmo, com respostas mais eficazes, né? Porque o que o estresse muitas vezes
traz para as pessoas é uma condição de se sentir incapaz, de se sentir com autoestima rebaixada, de sentir que não vai dar conta, que não está dando conta. Então as pessoas às vezes ficam muito ansiosas, vivendo o que poderia ser, o que gostaria de ser, o que deveria ser. São todas coisas que tiram a gente do presente. Ou muitas vezes as pessoas deprimem, né? Porque elas vivem um passado de que eu deveria ter feito isso, poderia ter sido diferente, se eu tivesse feito aquilo daquela forma melhor. E assim, o que foi, foi. Eu não tenho condições de mudar uma miligrama do que aconteceu no passado, né? E mesmo que não tenha sido legal, se eu disser sim, isso foi o que foi possível, eu posso ficar mais no presente, porque o que dá força é o presente. Eu não vivo nem no passado, nem no futuro, né? Eu vivo no presente. Então, assim, e como é que eu vivo no presente? É como que eu alinho o meu corpo, né, para fazer o que eu quero, que é o meu pensar, a minha força de vontade, o meu querer, né? O meu sentimento, Então, assim, essas dimensões do pensar, do sentir, do fazer, né? Alinhados. E, às vezes, a gente não respeita os limites, por exemplo, deu tilt e chega, agora está indo muito, já trabalhei muito, hoje já fiz muito, né? A gente vê muito, por exemplo, estresse pós-parto também das mães que ficam com horas de sono desregulado. Então, são os movimentos naturais que regulam a nossa existência, né? E os movimentos, quando eles não são naturais, eles tendem a nos testar, a ser desafios, né? Então, não sei se eu respondi o que você queria exatamente. Nossa, eu dei até fiz até uma viagem. Penso muito, Eunice, eu não sei, você falou das janelas, né? As pessoas são muito distintas. Você deve atender público bem variado no consultório, né? Enfim, essas janelas, elas também são diferentes, né? De pessoa para pessoa. Ali, até para, de repente, o que poderia ser estresse para você, talvez para mim não seja. Sim. Isso tem a ver com o quê? Com a experiência já vivida. Não sei se eu posso chamar isso de uma certa resiliência, nem se essa resiliência ela é positiva, porque talvez essa pessoa já tenha vivenciado um estresse muito maior antes, e não quer dizer que ela esteja isenta. Então, eu queria entender um pouquinho mais, né? Até desses movimentos, das diferenças. E também que você comentasse um pouquinho, né? A gente até conversou um pouco antes dessas fases biográficas que eu aprendi Legal. hoje. Acho que também tem um movimento aí, né? Até de vida, para que você vá evoluindo. E óbvio que em alguns momentos dessa jornada você vivencia, né? Ali situações de estresse. Olha, são muitas perguntas, umas Sem estresse. Vamos lá. Não, primeiro, assim, as janelas, nós somos diferentes, né? Sim. Somos no temperamento, somos na maneira de responder, somos diferentes na forma, mesmo que a gente fosse irmãs, né? E gêmeas, criadas sob o mesmo teto, com a mesma educação, nós seríamos diferentes, porque nós somos seres únicos, né? E a nossa manifestação no mundo tem muito a ver com essa singularidade, com essa unidade que somos nós, e isso também tem muito com a forma como a gente filtra o que chega até nós, né? Então, mesmo que a gente fosse irmãs, a maneira como você filtrou o que você recebeu pode ser muito diferente de como eu filtrei, né?
eu gosto sempre de falar. Uma vez Que há legal muito tempo atrás, eu fui atender uma interessante. empresa, né? eh, Onde eram irmãs com uma certa idade já, né? E aí, quando eu fui fazer a entrevista que eu fazia, a entrevista inicial, diagnóstica, para entender o que estava acontecendo, a visão de cada uma das sócias, eu faço isso, né? Uma me contou da empresa que foi fundada pelo pai, que era o mesmo pai, e ela descreveu esse pai de uma maneira assim, não, porque ele era uma pessoa muito boa, só qualidades desse pai. Ele diz, Visionário. entendeu? Aí eu fui entrevistar a outra. A outra era um outro pai. Olha Era um só. outro Interessante. pai, É, era um outro pai. E era assim, mas era muito distinto, né? Então, sim, essas diferenças que é assim, que filtro, por onde é que eu recebi e como eu filtrei o que eu recebi. Então, isso é uma diferença. sim. Essa é uma das características das diferenças, como eu sinto, como eu percebo. Por exemplo, um olhar, né? Uma coisa assim tão simples, um olhar. Eu posso receber como um olhar de acolhimento, mas eu posso olhar um olhar desconfiado, um olhar que eu não gostei, Uhum, mas é o meu filtro. Eu só vou saber o olhar que foi dirigido para mim, do que é, se eu perguntar, se eu indagar a respeito. Quando você me olhou naquela situação, isso muito para casais, para grupos de empresa, para colegas, amigos, né? Sim, amigos, sim. quando a gente em tal situação, ou seja, dentro de um contexto, você me olhou daquele jeito, o que que significou? O que que você estava querendo me dizer com aquele olhar? Aí eu vou saber. Senão eu vou dar significado para um olhar que é o significado que eu dei, não necessariamente a intenção de quem me olhou. Isso vale para tudo. Então, isso altera, entendeu? Dentro da tua pergunta, a Sem janela dúvida. Agora, tem também, dentro da tua pergunta, as experiências que a pessoa vive, Sim, né? Experiências, desde quando a gente tem as experiências gestacionais, até antes, transgeracionais, né? Tem, gente. A gente já vem com um já vem pacotinho. com um Não, tem chipzinho aí, né? Pacote. Então, assim, tem tudo Sim. isso que a gente recebe, registra, né? Eu costumo usar uma imagem que é assim, olha, nas nossas células, no nosso corpo, tem o registro de tudo o que aconteceu desde o princípio da humanidade. Agora, o que acontece é que nós não temos instrumento e recurso suficiente, ainda bem, para acessar, entendeu? Para Porque acessar imagina. essa informação. Mas que Sim, tem. Então, assim, o que acontece aos nossos pais, aos nossos avós, a Ancestralidade, né? ancestralidade está registrado aqui. E isso influencia, sim, a maneira como eu me sinto no mundo, né? Muitas pessoas, às vezes, sentem, têm sentimentos, emoções, que elas falam, não justifica, não, né? A minha vida não justifica isso, mas eu sinto isso. Da onde vem? O que que isso traz? Isso às vezes está ligado mesmo à questão sistêmica, transgeracional. Isso sim. interfere na forma como eu recebo e como eu interpreto e como eu vivo Cada uma das situações cada que uma a das gente situações vive. que vem de Uhum. desafio ou não. Por outro lado, a gente tem situações também experiências de vida, né, que nos desafiam desde a hora que a gente sai para esse mundo, né? Sim, Situações que aí cada um também pode fazer, vamos dizer assim, do limão uma limonada, né? sim. Ou
ficar, ser sugado, né, pela situação e não encontrar recurso para sair. Esse caminho, né, para encontrar esse caminho, é uma busca individual, não sei, esse caminho Coletiva também. eu digo até porque o estresse, eu entendo que tenham níveis, né? Acho que a gente pode também mistificar um pouco disso, não sei. Tipo, tem uma escala. Pode ser. Eunice pode responder. É que a gente tá leiga fazendo perguntas. Olha, então, assim, o que eu falei anteriormente, né? O estresse é natural, ele faz parte da vida. Não existe uma pessoa que não seja estressada. Assim, não é esse termo, tem o estresse que é orgânico, que ele nos leva para, por exemplo, andar. Andar foi um desafio. Você caiu, eu também caí, Sim. né? Aprender a ler foi um desafio. Só que isso nos trouxe mais musculação também. Né? É uma musculatura Isso diferente, sem dúvida. Vira recurso. Sim. Né? Agora, o que a gente tem que entender é o que é o estressado que comumente se fala, tem aquele estresse que é crônico, que é um pouquinho por dia. É um pouquinho por dia. Ou seja, a pessoa tem desafio um pouquinho por dia, ou não chega nem a ser, às vezes, desafio. São situações onde a pessoa é desqualificada, onde são pequenas, desde pequena, às vezes se ouve assim, você não é capaz, você não sabe, fica quieto, ou então a pessoa começa a emitir, a aprender, né, a emitir respostas de sobrevivência para não morrer. Então, ou ela vai para uma sobrevivência onde ela foge das situações, das exposições. Muitos de nós, né? Eu gosto até de falar um pouco de mim nesse sentido, né? Eu, até 30 anos, eu não tinha absolutamente nenhuma vontade de me expor, porque eu achava que comunicação, essa coisa de falar, não, eu sou tímida, não, sabe, a gente dá nome para isso, né? A gente dá nomes para isso, né? Só um trabalho de autodesenvolvimento mesmo, estressar, né? Eu trabalhava em empresa e as pessoas falavam assim para mim, nossa, mas você está bem nas reuniões, não sei o que. Eu falei, como bem? Que história é essa? Você fala bem, que história é essa? Ninguém viu minha mão suando, ninguém viu, ninguém viu meu coração, né? Meu coração batendo mais forte, que são sinais, né? A frequência cardíaca aumenta, né? Dá um certo tremor, né? Verdade, a mão sua, no meu caso os pés. Então assim, ok. Mas por quê? Porque tinha crenças, tinha histórias por trás de todos esses sinais. São coisas que normalmente a pessoa não lembra, né? Às vezes não lembra, às vezes até lembra, mas olha e acredita que aquela roupa é a pele dela e não é, entendeu? É a coisa de quem sou eu, né? Então assim, se eu aprendi que falar em público, fazer determinadas coisas não é para mim, eu acredito nisso e eu acho que eu sou isso, mas não necessariamente que eu sou isso, né? Então, esses níveis tem as experiências e tem os níveis de estresse que essas experiências provocam. E o registro, como cada um de nós tomamos isso, que é o que a gente estava falando anteriormente, né? Então, tem alguns que vestem uma armadura e olha para o mundo como se o mundo fosse uma eterna luta e vou guerrear. Então, qualquer pessoa que chegue na minha frente pode ser ameaçador, daí vai ser o meu concorrente, vai ser aquela pessoa que assim, olha, vou no extremo, né? Vou para cima, vou para a luta. Mais agressivo. Mas, né? mas isso também dá um nível de assertividade. Sim. Né? Ultrapassando, né? Eu tenho um professor, o Gilga, que ele fala assim que a
agressividade, né, não humanizada vira violência. Sim. Porque um grau de agressividade, que assim, quando Sim. você vem ao mundo, um parto normal, cara, tem que ter uma força Tem de... ali um impacto, né? Uma a força, a força sim, de sim. vir para o mundo. Então você tem que ter essa força, né? Que é o que impulsiona a gente a ir para frente, mesmo frente aos desafios, né? Agora, quando a pessoa tem vários tipos de estresse, né? Mas, assim, basicamente, você tem um estresse crônico, que é aquele que você não percebe, mas que ele vai comendo pelas beiradas, e ele vai impregnando no corpo. E, de repente, quando a pessoa percebe, já a intenção, tarará, aí, de repente, lá na frente, a pessoa acontece, eu falo assim, caiu um lencinho no balde, entendeu? Transborda o balde. Aí a pessoa entra numa crise, tá? Então, assim, foi algo que foi crescente, a pessoa não foi percebendo o limite, não foi se cuidando, porque às vezes assim, é uma tensão no ombro, é uma dor de cabeça. O corpo, ele tem uma sabedoria e ele vai nos dando sinais, né? Então, assim, olha, se eu estou com Que incrível isso, alguma gente. coisa de insônia, dor de estômago, dor de cabeça, vários sintomas, né? Cada um, sabe, cabelo que cai, entendeu? É, Muda, né? A muda a pele. O pele, humor também, né? Você se então, percebe assim, mais são impaciente. sinais que o corpo está dando de que assim, algo está desregulado. Sim. Entendeu? Então, o que que eu posso fazer? Vou procurar um médico, vou procurar um terapeuta, fazer uma massagem, vou Meditação, meditar, yoga. vou passear, vou viajar, vou conhecer algum lugar, vou Sim. fazer um ano sabático, se não dá um ano, um mês sabático, qualquer coisa. Para quê? Uma Para dar pausa. uma pausa, exatamente a pausa, para a gente poder dar tempo do sistema buscar novamente a autorregulação. Porque a gente nasce com essa autorregulação, Sim. né? Agora, o que acontece depois, né, são situações que desafiam. Então, mas quando desafia, o corpo dá um sinal. De alguma forma, né, a mente, o sentimento, a ação, todas essas coisas dão sinais para a gente de cansaço. Sabe aquela coisa assim, que eu acordo toda segunda-feira pensando, no domingo à noite eu começo a pensar Sim, no que eu sim. vou fazer na segunda-feira e isso vai me pegar, já me pega, ai, já, isso Muda a energia. já muda a Sim, energia. sim. Então, isso já é um sinal. Esse é um sinais de estresse crônico. Agora, tem os estresses que são pontuais. Por exemplo, a gente teve agora há pouco a catástrofe, né? As enchentes no Rio Grande do Sul. Por mais regulada que seja uma pessoa que tivesse na situação, é um estresse que ele é agudo. Então, a gente Sim. fala transtorno de estresse pós-traumático, porque teve um evento, um Associado. acidente, uma cirurgia, É um um trauma, trauma. porque daí é um trauma e o trauma leva o sistema para uma situação de estresse. Por que que ele leva para uma situação de estresse? Porque a pessoa não consegue ter resposta natural, nem de fuga, Nem de luta, nem né? de luta. Então ela fica com toda vamos dizer assim, o corpo, quando ele se sente ameaçado, né, o nosso sistema, né, quando ele se sente ameaçado, ele se prepara para se orientar onde que ele está, para se defender, e se defender como? Ou lutando ou fugindo. Se eu não completo nenhuma dessas duas ações, né,
é porque é impedido, porque não pode, porque tem um impedimento, toda a adrenalina, todo o cortisol, todas as substâncias que o organismo produz para poder responder a uma situação, isso fica armazenado. E aí o que acontece? Fica um congelamento, né? É uma ação não completada. Isso é na experiência somática, isso é o que a gente mais trabalha, as experiências não completadas. Essas experiências, elas podem ser objetivas ou subjetivas. Não necessariamente só uma situação de um trauma explícito, de uma catástrofe, de um grande evento. Às vezes são eventos que a gente nem lembra, mas o corpo registrou. E aí, quando a gente vai trabalhar, é essa descarga, não a experiência, não necessariamente a história, mas aquilo que ficou residual no corpo nosso, no sistema, nosso sistema nervoso, né, que não conseguiu responder, ou fugindo, ou lutando, e aquilo está congelado. E isso diminui, respondendo melhor, diminui a nossa janela de resiliência, porque a gente fica preso num padrão de funcionamento. Gente, o ser humano é muito complexo. Eu fico pensando em mim. Você vai falando e eu vou pensando em muitas coisas. E eu falo assim, gente, é por isso. É por isso. É por isso. Mas é muito interessante. E eu até fiquei pensando aqui, né? Hoje em dia, até com a sua experiência profissional, Renato tem várias perguntas ali, porque o assunto é super interessante. Mas eu fiquei pensando, as pessoas hoje em dia, né, se fala muito mais de estresse. As pessoas também, eu não sei se elas se percebem mais estressadas ou se realmente esse entorno, né, o que hoje tem talvez facilitado esse volume ou essa tensão ou essa quantidade de pessoas estressadas. Tem algumas coisas, né? O que me vem assim do que você atende, as pessoas com quem você acompanha. O que eu vejo é assim, tem uma busca, uma imagem vendida do ser perfeito. Ah, tá. Né? Então, eu preciso responder porque eu tenho que ter um corpo perfeito, porque eu tenho que ser uma profissional de sucesso, eu tenho que... eu não posso falhar como mãe, esposa, namorada, então, assim, são tantos chapéus que a gente tem, né, que a gente usa, e que tem uma cobrança de como que a gente deveria ser, e que aí, assim, a plasticidade dessa individualidade, dessas diferenças, ela fica prejudicada. Então, seria isso gera... Essa alta performance, essa busca pela alta performance. A busca pela alta performance é algo que eu vejo que está adoecendo muito, e ele adoece dos dois lados, porque, por exemplo, você vê os jovens que hoje tem, né? Que se fala os neném, né? Nem estuda e nem trabalha. Nem. Seria a geração neném. Uma geração que olha e fala assim, o que eu vejo não me estimula. Não me estimula, eu não quero ser isso, então também vai para um outro polo, que é estresse também, sim. Porque assim, eu não me sinto capaz, eu não vou, então eu me defendo. Tá ficando complexo, né? Porque eu até vi uma... Essa é uma análise que eu olho e que eu vejo que assim, ou vai para um lado, ou eu tenho que ser o melhor em tudo que eu faço, sabe? Daí, por exemplo, assim, eu vejo verdadeiros moedores de carne, né? Eu falo moedores de carne, trabalhos, as pessoas não têm espaço para ter vida pessoal, aí elas trabalham até às 3 da manhã, até às 2 da manhã. Tem muitos tipos de trabalho que exige que a pessoa, para entregar, ela precise
abrir mão, por exemplo, do papel de pai, do papel de namorado, de namorada, de amigos. Mas aí, Eunice, isso é... Eu estava perguntando. Não, é porque eu imagino assim, eu não sei dizer, mas eu fico me perguntando aqui se é o trabalho ou se é a pessoa que tem essa cobrança, porque Tem as duas coisas, não sei né? se é a empresa que fala assim, ela vai trabalhar até as 3 da manhã. Não, a empresa tem sim, né, um papel aí que de repente se ela cobra acima da média, Coloca metas. ela coloca essas metas, enfim, e cobra, né, o colaborador ali, o funcionário, ele por sua vez também, né, recebe essa cobrança e vai se cobrar. Mas eu nem sempre penso que é só um papel corporativo, mas também tem um papel muito do da indivíduo, pessoa, né? Da pessoa. Que é isso que você estava falando, inclusive, de eu preciso, eu quero, ou eu quero mais, ou eu não me sinto ainda. Tem muita coisa que é uma insatisfação pessoal, né? Sim. Uma busca, que é uma insatisfação, mas que é uma busca. Então, ao invés de eu ir para a busca, eu fico no papel da insatisfação, né? E sempre buscando E da mais. comparação Da comparação, também, essa coisa da comparação, né? Da validação também. humana, né? Então, isso tudo tem. Não é só, eu dei um exemplo empresarial, mas não é só, porque, por exemplo, Claro, assim, não, eu empresarial ouço, tem muito. tem muito, mas assim, por exemplo, tem muitas mães que elas leem, elas assistem 1000 podcasts, elas leem tudo, e assim, não se sentem sendo boas mães, entendeu? É como se, ai, nada é suficiente, eu não sei, né? Esposas, maridos também. Então, nós estamos vivendo, né? Se a gente for ampliar um pouco mais para o social, né? O Gabor Maté, que é um médico canadense, ele escreveu um livro que saiu agora aqui no Brasil, não tem muito tempo, que ele fala do trauma decorrente de uma sociedade doente, uma sociedade que ela está cada vez mais também adoecendo as pessoas, né? O consumismo, sabe? Eu tenho um carro 2023. Não é suficiente. Não é o suficiente. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso para poder eu me sentir importante, para poder me sentir aceita, eu quero olha, já saiu 2025, entendeu? Então eu preciso buscar a roupa, né? O consumo, por exemplo, as mulheres, nós estamos aqui em 3 mulheres, né? Olha, qual que é a bolsa, a marca da bolsa, a roupa, isso custa. Então, assim, né? Cada vez, então, a gente vai tendo são criadas necessidades que, assim, por que eu preciso de uma casa de 1000 metros quadrados, quanto uma casa de 80, 100 metros quadrados poderia me atender bem, entendeu? Então, também tem isso que é o que a sociedade, né, de consumo, a sociedade está nos impondo como um padrão de funcionamento, sim, de status, de de sucesso, de imagens criadas, que assim, eu preciso disso. Então, esse voltar para si e falar, isso é realmente importante para mim? O que é mais importante na minha vida? Eu posso contar um caso? Por favor. Meu, né? Eu não vou contar de cliente, vou contar meu, né? É mais fácil, né? Eu tinha por volta de 40 anos, um pouco, acho que menos até, um pouco menos, mas estava numa fase de mudança biográfica, eu acho que era 38 anos, por aí, né?
E Que tem, só para fazer um parênteses aqui, que tem essa faixa aí, né? Acho que dos de 38 aos setênios, 42, é que são isso. momentos que a gente. De crise, mas que oportunidades de é, desenvolvimento, né? A antroposofia fala isso, né? Os uhum, setênios, né? E essa fase onde que eu já eh, lutei, entendeu? Onde que eu já fui lá, experimentei, já lutei, já conquistei lugares, já conquistei posições, tá? E aí eu olho e falo, e aí? aí você repensa mesmo, E aí, né? é isso mesmo que eu Propósito, quero? Como é que legado. eu estava nessa fase 30 Sim. e acho que eu tinha 36, né? É por aí. Eu lembro por causa da idade da minha filha mais nova, né? E aí eu estava numa conferência assim, sabe, top, diretora, Sim. diretora, no hotel, daqueles hotéis 5 estrelas da vida, sabe, tá? E de repente eu saí de uma dessas reuniões, né? Eu falo que foi um momento da minha alma, sabe? Biográfica mesmo, assim. No hotel, eu nem sei, até hoje eu não sei como é que eu fui conduzida, é a primeira vez que eu falo isso em público, hein? Eu fui Obrigada. conduzida para algum lugar, quando eu me dei conta de onde eu estava no meio de um jardim naquele hotel, completamente sem ninguém. E eu estava saindo de uma conferência que tinha umas 100 pessoas ou mais, né? Uau. É, conversando sobre epidemiologia, planejamento estratégico para São Paulo, coisas assim da área de saúde que eu trabalhava na época, tá? E aí, de repente, eu entrei num estado de concentração comigo. Eu não tem nada muito. Parece meio etéreo até, né? E de repente surgiu uma pergunta dentro de mim: o que é mais importante para a minha vida? Porque eu tinha filhas pequenas, minha filha mais nova devia estar com uns 5 anos, por aí. Eu estava uma semana distante de casa, entendeu? Sim. Fazendo um trabalho, tá? Eu falei, o que é mais importante para mim? E eu fiquei quieta ali, fiquei naquele estado meio meditativo, tá? E me veio sua família. E eu, assim, veio algumas outras coisas que eu não vou entrar em detalhe, né? Aqui, né? Não vou publicar também tudo. Mas eu tive uma experiência que me fez repensar o que eu estava fazendo da minha vida naquele momento, entendeu? E isso me fez imagina, eu estava num posto, assim, o primeiro posto de escalão depois da autoridade máxima, Sim. né? E eu Falando de carreira, de né? carreira, Sim, tá? sim. Naquele momento, e aí eu estava com essa pessoa, inclusive, voltando de carro. E eu fui com ele, com a pessoa, e voltei com ela. Aí eu, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso que está aqui dentro de mim agora, né? Aí eu voltei, tá? Não comentei nada. Na segunda-feira eu sentei com ele com um planejamento que eu tinha me comprometido de 6 meses de implantação, de tudo, tá? E aí eu conversei, eu falei, ó, tudo bem, eu vou implantar, mas eu não vou ficar. Aí a pessoa falou para mim, Estranhou, né? Porque é uma estranhou, né? E uma reação. pessoa assim que eu era de confiança, tá? Falou, é questão salarial, a gente dá um jeito, viu? Eu falei, não, eu tinha um salário super legal na época. Eu falei, não. Não, porque as pessoas até falam assim, nossa, como ela pode não querer mais, né? Então, Pois é, talvez e, fosse essa e a eu fiz pergunta. um redirecionamento de Uhum. carreira que eu fiz, me comprometi com aquilo que eu tinha Sim, assumido, mas depois eu redirecionei e eu saí, fiquei e fui só para o consultório. Foi nessa época de 30 e poucos anos que eu dividia, né? eh, mas muito mais no mundo corporativo do que no consultório. Eu tinha 36, aí nossa, eu tinha feito mudou. GV, tinha feito um monte de gestão, tá? Aí
eu saí, assim, eu fui saindo devagar, né? Mas eu saí, Tomou a decisão e fez uma transição fiz de uma transição carreira. de carreira. Uhum. Isso, por exemplo, né, é uma crise biográfica Sim, clássica, né? De rever o caminho, e isso, lógico que tem estresse, né? Porque eu, na época, diminuí meu salário em 70% sim, para poder sair. É uma escolha, É uma né? escolha, né? É uma escolha, né? Que a gente faz. Isso são diferenças também, perguntas que surgem dentro de nós e o quanto que a gente ouve essas perguntas que o nosso sistema envia para nós. Porque tem uma sabedoria. Isso é importante, tem uma sabedoria, né? sim. Por exemplo, às vezes você sente ou você pensa alguma coisa, ou vem um pensamento do nada, uma imagem do nada, e você fala, agora não vai dar, entendeu? Tô ocupada, Estou tô ocupada, tem que fazer. estressada, tô Não, estressada, tem tem que, reunião. tem que Muitas responder isso, tem reuniões. que fazer aquilo, tem reunião, tem. Mas a gente tem avisos, todos nós temos sinais, né? Sinais de como esse sistema, como ele é sábio, né? E as pessoas não estão com tempo para sentir, né? Não, não, isso não estão. E você estava falando sobre, antes sobre essa questão do consumismo, né? Tudo que está acontecendo. Você vê que a tecnologia foi um fator, né? O fato do uso dos smartphones, assim, um fator que tem ocasionado mais, potencializado essas questões? Olha, tem pesquisas, né? O Gabor até fala nesse livro dele novo, é o Mito do Normal. Eu tenho esse livro. Ele fala de pesquisas, tem um outro também que fala de algumas pesquisas que mostra em que época que começou a dar o pico de estresse maior e de situações, o surgimento dos smartphones, quando eles eram só algo que era para eu me conectar mais rápido com uma de vocês ou coisa assim, era uma coisa. Mas quando foi implementado, que foi por volta de 2012, 2009 a As redes 2012, sociais? as redes sociais, isso alterou. Isso alterou muito, porque assim, as redes sociais, elas são fatores de muita informação, informação rápida, às vezes muito benéficas. A gente está aqui fazendo isso porque tem rede social, né, mas como usar essa tecnologia para o nosso desenvolvimento e a gente poder pelo menos saber quem é dono de quem, né? Quem é dono de quem, né? Não é a rede social que vai dominar e vai falar, vai me ditar o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, como Ou é. o que você tem que ver, É, inclusive. não, eu escolho. Então, essa questão da escolha humana é uma questão que altera completamente a, a nossa consciência no mundo. Eu tenho escolha. Isso para mim pode ser adequado agora, como pode não ser adequado agora, porque tem um contexto que a coisa acontece, né? Então, a escolha é algo que eu sinto que é um recurso, é um instrumento fundamental para a gente poder ter mais domínio em gestão do tempo, naquilo. Por exemplo, o jovem, né? Se o nível de consciências, se eu sou movido só pelo pertencimento, eu posso beber, eu posso usar coisas que prejudiquem a minha saúde, além da conta, entendeu? Eu vou gastar mais para frente, além da conta, porque o meu grupo usa a marca XYZ, mesmo eu não podendo, eu quero, ou se eu posso, mas eu quero mais, porque eu quero ser mais, que eu preciso
para pertencer, me mostrar de uma determinada forma, tá? Então, as redes sociais, elas contribuíram muito para as situações de estresse, por essa sociedade de consumo, de tudo, onde que, por exemplo, tem uma fake, né? Que é a seguinte, eu acho que se eu estou no Instagram, né? No Instagram ninguém mostra o lado sombra, né? Todo mundo só mostra os lugares bonitos que visita, a roupa bonita, as coisas legais, né? E uma rede interessante? Mas para que eu uso ela? Entendeu? Como que eu uso ela? E aí, às vezes, você vê pessoas se perdendo na gestão do tempo, porque ela fica horas e horas nas redes sociais, no Instagram. Hipnotizada. 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 O Gilligan, que é esse meu professor americano, que ele faz mudança generativa, tudo, ele fala exatamente, a pessoa entra numa espécie de torpor, de entorpecimento. Então ela fica ali, a atenção dela entra num lugar que sai do corpo, sai do presente, porque é no presente que a gente realiza, é no presente que a gente pensa, é no presente que a gente sente. Então, às vezes a pessoa fica entorpecida na televisão, fica entorpecida num tablet, no smartphone, nesses recursos que são instrumentos de desenvolvimento, né, a tecnologia, que foi o que você perguntou, a tecnologia em si, ela não tem essa valência negativa nem positiva. Ela potencializou algumas coisas, potencializou, mas isso é ação humana, no uso da tecnologia, né? Por exemplo, a tecnologia trouxe coisas belíssimas para a medicina, né? Cirurgias, robô, exoesqueleto, tudo tecnologia, entendeu? Então a gente precisa entender tudo esse lado, a gente estava falando, né, Ed, esse lado sombra e o lado luz das coisas, né? Agora, somos nós humanos que temos que podemos, né? Que temos, eu não gosto da palavra temos que, né? Eu gosto da palavra assim, a gente tem escolha. Então, a gente pode escolher usar de um jeito ou de outro de acordo com a nossa consciência, com aquilo que nos guia, com aquilo que a gente consegue dizer, olha, isso faz sentido para mim aqui, isso não faz sentido. Pode ser que algo que ontem não fez sentido para mim, hoje faça sentido. Então eu posso dizer sim. Eu gosto sempre de uma imagem que é do modelo de validação humana, que é o kit de manutenção da autoestima, que tem o medalhão do sim e do não. Quando eu digo sim, querendo dizer não, o não está virado para mim, né? E quando eu digo não também, né? Querendo dizer sim, também é uma incongruência, entendeu? Então eu preciso saber, o que eu preciso saber? O momento que eu estou, o contexto que eu estou e o que eu estou querendo exatamente naquele momento. Então, poder voltar para si e se perguntar o que é importante, o que eu quero aqui, o que é adequado para mim, aqui e agora, no presente. Porque se eu for validar o presente pelas minhas experiências só do passado ou pelo que eu quero no futuro, e não é que o que eu quero no futuro não seja importante, não é que as experiências do passado não sejam importantes, mas elas não podem reger o meu presente, a minha escolha no presente. Mas, por exemplo, o trauma, as situações de trauma, elas fixam a gente num padrão, que a gente até pode achar que somos nós, né? Não é. Às vezes é um padrão fixado de coisas, de histórias, de experiências que a gente viveu lá atrás. Poderia ser padrões ancestrais também? Pode. Eu tô aqui que às vezes me dá um estresse. O meu estresse às vezes é assim, gente, como eu sei tão pouco. E me dá até uma angústia de o que eu preciso fazer para evoluir, né, e avançar
mais rápido, né? Não chega a ser essa coisa, talvez até, né? Alta performance, mas a minha preocupação é muito quando eu escuto tudo isso, eu penso o quanto a gente precisa olhar para dentro e o quanto esse autoconhecimento é poderoso. É. Apesar de doloroso muitas vezes, né? Mas fortalecedor, inspirador. E aí isso me dá uma certa angústia, Eunice. E aí, A angústia, queria- a angústia pode ser algo que te mova para frente. Sim. Let's move, né? Eunice, fazendo propaganda. Let's move 360. É isso aí. Ir para frente, né? Sim. Porque e isso pode ser algo muito revolucionário na sua vida, na vida nossa em geral, né? Dependendo como você pega essa angústia, pode ser algo Que são as janelas, né? que pode te Me paralisar. te paralisar, ou- te sucumbir, te puxar, sabe? Para dentro de um vórtice onde, assim, de um rio, né? O rio da vida, sabe? Eu tenho um amigo meu, né? Que a gente Ai, que troca, delícia tudo. essa conversa. Ele fala do rio da vida. Eu acho tão linda essa imagem, né? Quando a gente chega, tem uma fluência aqui no rio, tá? A gente vai entrar no rio da vida, né? Aí, de repente, tem uma marquinha lá no rio da vida, às vezes, já tem alguma coisa na água, entendeu? Mas a gente está entrando, está navegando, Tá né? descobrindo, Tá né? nadando, está descobrindo ali no rio da vida, né? Partes que você vê que não pega dá umas pé. pedras, aí vai ter que fazer um rafting. Não dá Fica pé, fazendo rápido. tem que Aí, de nadar. repente, cai umas toras de De árvore né? no rio da vida, entendeu? Então, assim, opa, como é que eu vou fazer para desviar aqui da tora? Como é que eu vou, sabe? E tem coisas que realmente rompe as margens do rio da vida, Sim, né? Que são os traumas mesmo. Você Sim. rompe, né? Então, como recuperar as nossas margens para que o nosso rio da vida seja mais navegável? sim, Né? Então, às vezes, uma angústia ou até uma depressão, uma perda, uma aflição, é algo que aparece no nosso rio da vida, mas se a gente busca, se a gente tem, por exemplo, você mesmo, com essa angústia, você está aqui fazendo um negócio, trabalhando no negócio. Não, instiga. Então, assim, isso é busca de conhecimento, de solução, Sim. porque, né, a gente tem o problema e a solução. De que lado você quer ficar? Sim. Se você fica no problema, Só vai ficar ali. não tem saída, entendeu? Você precisa olhar, né? Eu sempre falo assim, ó, o problema está de um lado, a solução está do outro lado. Para o que mais te atrai? Porque, às vezes, a atração é pelo problema. E quando finca o pé, vamos dizer assim, né, no problema, não vai ter janela para olhar para a solução. Né? Nem enxerga. Não enxerga. Eunice, como que é, assim, qual que é o caminho para o estresse não virar doença? O estresse não virar doença é autorregulação do sistema, né? Tecnicamente é isso, né? É autorregulação do sistema, do funcionamento, desses sinais, tudo, né? Porque o estresse em si é isso, ele não é uma questão, vamos dizer assim, problemática. O que é o problema é como a gente lida com esse estresse e que janela de resiliência, de solução que a gente tem, né? Mas volta aí a pergunta aí um pouco. Para não virar doença. Para não virar doença. Então, porque assim, se a gente não ouve os sinais, ou se acontece algo muito impactante para nós, num momento em que a gente ou é muito pequeno,
não tem recurso, ou é muito rápido, isto vira trauma. Trauma vira doença. Entendeu? E Mesmo a que ele doença, seja. Hã? e a doença ela se somatiza, assim, Somatiza. as Somatiza. emoções que se Tudo. expressam Emoções que são não vividas, né? Não significa que eu vou pegar a raiva e vou viver com toda a intensidade, mas eu preciso reconhecer a raiva, a alegria, a tristeza. Perdi algo, eu fico triste, né? E outras emoções, tem o nojo, né, que se coloca, as emoções básicas, né, do ser humano, elas estão aí para a gente experimentar e reconhecer elas, né? A raiva não humanizada é que vira a violência, vira uma coisa, violência social, Sim. a violência, sabe, o que é a violência social? É uma raiva que vai, eu não tenho o que você tem, e daí uma revolta, né? Sim. Que vira a violência mesmo, mas é uma coisa que não é humanizada, porque quando é humanizada ela regula, né? Então, não virar doença é entender os sinais, né? Se algo acontece no momento em que aconteceu muito rápido, por exemplo, um acidente, um assalto, uma coisa assim, né? Aquilo cria um impacto e eu não tenho recurso, eu não consigo nem fugir, nem lutar, né? Mas como que aquilo vai residuar dentro de mim? Né? Por exemplo, essa questão do Rio Grande do Sul, que, né, a gente viu aí agora há pouco, como trabalhar. Tem equipes e equipes de pessoas trabalhando, porque é um trauma coletivo. algo longo, É algo longo, né? De reconstrução, não só do espaço físico, mas a reconstrução das pessoas, né? E essa reconstrução das pessoas passa por um trabalho de liberação. Alguns vão passar mais rapidamente, outros menos. Outras, mesmo com todo o impacto do que é uma situação como essa, elas não vivem o trauma. Elas não residuam no trauma, entendeu? Agora, para não virar doença, é essa busca de restabelecer a autorregulação do sistema, entendeu? Buscar de qualquer forma, às vezes é através da espiritualidade, às vezes é através de uma terapia, às vezes é através Eu ia perguntar isso, os de lazer. mecanismos, né? São diversas formas, e isso varia de pessoa para pessoa, mas de volta para casa, eu costumo falar, de volta para casa. Porque o trauma, o estresse que vai compondo, que vai levando para o trauma, que não precisa ser um trauma de impacto, mas pode ser algo que vai acontecendo ao longo da vida e aquilo vai residuando, né? Ele nos tira do nosso corpo, sabe, dessa unidade que eu falei inicialmente, né? E isso nos leva para uma posição de fora da nossa casa. Então, eu costumo usar muito essa imagem em terapias, em processo, de volta para casa. Mas o de volta para casa, Eli, que você perguntou agora há pouco, né? Baby steps, devagar. Pequenos passos, bem pequenos. Não, o sistema nosso, por mais que o nosso pensamento muitas vezes esteja muito rápido, o registro de volta para casa, quanto mais devagar, mais profundo ele vai. Entendeu? Então não é algo que não é para ter pressa. Não é. Porque existe, um processo mesmo. Agora, a hora que entra no processo e abre, vamos dizer, a porta para esse de volta para casa, o caminho de volta para casa, ele vai, é como se fosse encaixando
as coisas e vai ampliando e a pessoa vai tendo experiências nos diversos campos da vida, daquilo que a força que ela está adquirindo, entendeu? Então, Bom, aí, acho. Que Eunice, você sabe que você vai incrível. ter que voltar para fazer mais episódios conosco, né? Porque agora já estourou o nosso horário. estourou. É. Eu fico muito feliz, Eunice. Estou agradecida aí, né? Grata aqui no Let's Move, a você, né? Por toda a experiência, pelo tempo dedicado aqui nessa conversa, porque realmente foi incrível. Muito legal estar Muito com vocês aprendizado. também, viu? Muito legal estar bom. assim, batendo esse papo aqui com você, Ed, com você, Renata. Poder E- compartilhar isso. E assim, é um pouquinho, né, daquilo que nós podemos contribuir para um mundo de mais paz, de mais Sim. harmonia, né? A paz, eu sempre falo, a paz nasce dentro de nós, né? E dentro de nós Incrível isso. a gente consegue ter a paz entre nós e entre nós podemos fazer a paz no mundo, né? Eu acredito muito nessa perspectiva pacifista que é do modelo de validação humana, né? Então eu estou aqui assim nessa contribuição de poder contribuir com um pouco de reflexão a respeito da construção da paz. Muito bom. Então, grata aí, viu? Saio Muito, em paz. muito obrigada, Obrigada. Eunice. E a gente vai marcar para falar do modelo de validação humana, Ah, que é vamos lá. muito legal, um tema muito interessante. Eu Vamos lá. gostei bastante de conhecer, Legal. por meio de você. Obrigada Obrigada. e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Até mais.